Acredito que muita gente já ouviu falar sobre Jezabel na Bíblia e o seu marido, Acabe. Nessa história a gente tem uma lição muito grande para aprender sobre fidelidade a Deus ou sobre ser enganado. Fica nesse vídeo que você vai aprender aqui, é muito útil para a sua própria defesa espiritual. O rei Acabe era um dos piores reis de Israel, provavelmente o pior. Um banana governado pela mulher idólatra, que era Jezabel. E tem um profeta que aparece nessa história, ele aparece só uma vez. Ele não aparece mais. Primeiro, até onde eu sei, ele só aparece nessa parte da história. O nome dele era Micaías. O rei Josafá fez aliança com o rei Acabe, fez aliança com o rei Josafá. O rei Josafá era um rei bom, o rei Acabe que não prestava. E então o rei Acabe queria tomar uma cidade, ou era duas, uma cidade chamada Remote de Gileade. Essa cidade pertencia aos sírios, mas ele disse que essa cidade pertencia a Israel, e Acabe era rei de Israel. Então Acabe ele resolveu ir guerrear com a Síria para tomar estas cidades. E como ele tinha feito aliança com o rei Josafá, ele perguntou para o rei se o rei Josafá ia com ele. Então o rei Josafá falou: não, eu vou sim com você, eu vou sim, meu exército, todo mundo, beleza. Então vamos lhe apoiar. Só que, falou o rei Josafá, não tem profetas de Deus para nós consultar, para nós saber se realmente devemos fazer isso, se Deus está conosco nessa batalha, nessa guerra. E então o rei Acabe chamou profetas, e veio mais ou menos 300 profetas, 400 profetas mais ou menos. E o rei perguntou para os profetas: devemos ir à batalha de Remote de Gileade ou não devemos ir? E todos os profetas falaram para o rei: não, rei, você vai, pode ir. Preste atenção que no final dessa história você vai entender muita coisa que você vai se surpreender. Preste atenção. E o rei e os profetas falaram para eles: não pode ir, rei, porque Deus entregou nas suas mãos, a sua vitória é garantida. Falou mais ou menos os profetas, que seriam mais ou menos 400. Imagine só quantos profetas. Só que parece que o rei Josafá não se deu por satisfeito e perguntou para o rei Acabe: não tem mais algum profeta de Deus para nós consultar? E o rei Acabe falou: olha, até tem um, só que eu não gosto dele. É o profeta Micaías, porque ele só profetiza mal de mim, ele não profetiza nada bem de mim, por isso que eu odeio, disse o rei Acabe. Aí o Josafá disse: não, chame ele. Então chamaram o profeta Micaías. Então o rei perguntou: profeta Micaías, devemos ir à batalha ou não devemos ir? Resumindo, só para resumir, para nós não perder tempo, essa história está no livro de 1 Reis, capítulo 22. Você pode dar uma olhada, ele era inteira, ela é um pouco longa, por isso eu preferi não ler a história para nós, para nós resumir, tá bom? Pois bem, aí o profeta Micaías falou para o rei que se ele fosse, ele ia morrer, ele não ia voltar. Então o rei ficou bravo, disse: não falei? Esse profeta só profetiza mal de mim, ele não profetiza coisa boa. E falou para o outro rei, que era o rei Josafá. E então falou assim, disse o rei Acabe: peguem esse profeta Micaías e enfiem ele na cadeia, para ele comer pão de amargura e água de amargura. Acredito que essas palavras quer dizer para ele ficar sem comer. Ou não sei. Só sei que não era nada bom. Enfia ele na cadeia e deixa ele lá, até que eu volte em paz, disse o rei. Então Micaías respondeu e falou para o rei: olha, se você voltar em paz, então Deus realmente não falou comigo. E então o profeta Micaías, antes de ser levado, ele chamou a atenção de todo mundo e falou: ó, eu vejo no céu Deus sentado no seu trono e rodeado de todos os seus anjos, dos seus exércitos de anjos. Então Deus pergunta aos seus anjos e diz:
quem vai na terra para fazer com que o rei, para fazer com que Acabe morra. Então, muitos diziam uma coisa, outros outras, mas então apareceu um que falou assim, eu vou. Apareceu um espírito que disse, eu vou. O espírito, não sei bem nesse contexto, se trata de anjo também. Quanto conta, anjos são espíritos administradores. Também não me pergunte se esse espírito era um anjo do bem ou do mal, só sei que era um espírito de engano. Então, ali Deus falou assim, você vai da terra? Eu vou lá. E faz com que Acabe morra. Aí Deus fala assim, mas como você vai fazer para que Acabe caia lá? Ele fala assim, eu me passarei por espírito de engano na boca dos profetas. Tudo isso Micaías estava revelando o que estava acontecendo no céu. Aí o profeta Micaías falou assim, todos os seus profetas foram usados por esse espírito do engano. E por isso estão falando para você que você deve ir. Mas se você for, você morre. Preste atenção, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nem sempre a multidão está certa. Muitas vezes a minoria que está certa. Porque realmente o rei foi e morreu. Ele foi morto nessa batalha mesmo. E olha que ele foi disfarçado. Mesmo assim, ele foi atingido e morreu. Aprenda uma coisa. Aliás, uma das coisas. Não vá pela maioria. Foque na palavra de Deus. E aprenda ela. E desconfie quando a maioria está certa. Quando a maioria estão de acordo. Nem sempre isso está certo. Em alguns aspectos da vida pode ser que a maioria dê certo, mas nesse caso muito difícil a maioria está certa. Isso nos leva a pensar, não é uma regra, tá? Que a maioria das nossas igrejas do mundo, do Brasil, a maioria são as falsas, a minoria são as corretas. Isso não é uma afirmação, tá? Mas leva você a pensar isso, a pelo menos ficar de orelha em pé, tá? Com a maioria. Então aprenda que nem sempre a maioria está certa, porque nesse caso era 400 profetas errado, enganado. Agora a segunda pergunta é, mas por que só o profeta Micaías é quem tinha o Espírito Santo, o Espírito de verdade, e os outros tinham o Espírito de mentira? É lógico, primeiro porque a primeira coisa é a obediência. Então você escuta profecias por aí de pessoas que andam com a sua vida torta. Isso já é para se desconfiar. Jesus falou que é pelos frutos que conhecemos a árvore. Um fruto bom não tem como vir de uma árvore má. Então isso já nos dá uma pista. Por que Micaías estava certo? Porque era homem que obedecia a Deus. Ele podia saber que ia para a cadeia, que podia ser torturado ou morto. Mas ele vivia na verdade de Deus. Ele não fazia curva. Então, essa é a primeira coisa que você aprende, não fazer curva. Aprenda a palavra de Deus verdadeira. Não ande como é que diz? Com caduquice, histórias de caduquice, coisas que não tem nada a ver. Seja consciente, busque de Deus a verdade, para que Deus lhe dê sabedoria, entendimento, discernimento da palavra de Deus, para você aprender e também colocar no coração e viver a palavra de Deus, para você poder ter vida eterna com Cristo. Tá bom? Então, essa é uma das coisas que a gente aprende muito nessas histórias, porque são histórias reais, não são mentiras. E você vê quando Deus trabalha, a maneira que Ele revela. Então, através dessas histórias, você vai estar sempre recebendo uma revelação ali, que um homem de Deus, ele pode... um homem de Deus, ele traz a palavra de Deus, mas um homem que vive com vida torta, que fala de Jesus, mas na verdade vive em outra vida, como o apóstolo Paulo diz, que tem nomes de quem vive, mas está morto, com palavras, professa Cristo, mas com as atitudes nega tudo. Esses precisamos ter cuidado, porque se você é uma ovelha, precisa saber escolher para não andar com os lobos, precisa andar com o pastor, tá bom? Se você acredita que é útil essa informação, compartilhe e me siga para que a gente aprenda cada vez mais, tá bom? Então, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo.